Você está satisfeito, satisfeita, satisfeite com a sociedade da forma como ela está? O que eu estou chamando de cultura da harmonia? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, vem comigo. Olá, meu nome é Samantha e você está no Culturas Harmônicas. A cultura da harmonia nada mais é do que a compreensão de que nós estamos juntos nessa existência, nesse mundo. Nós somos seres humanos que dividimos todos os recursos, que a Terra, que a natureza nos oferece. Só que a nossa estrutura e a nossa cultura ela não age de uma forma com responsabilidade, com esses recursos. Mas, na verdade, e aí a preocupação é que vai chegar um momento em que a natureza, a terra, ela não vai dar conta, e aí já era. Mas a questão é que além desse problema, que eu apontei para vocês aqui, da natureza, da sustentabilidade, existem outros. E por que eu estou falando isso? Está relacionado com a cultura da harmonia. E eu acredito que para a gente construir essa cultura, não é só uma questão de você viver em harmonia com a pessoa que está próxima a você, ou na sua comunidade, ou no lugar que você trabalha. Eu trouxe o exemplo hoje da questão da natureza para a gente pensar que é essa harmonia mais ampla. É a harmonia também com o próprio planeta Terra. Para a gente pensar um pouquinho sobre essa relação que nós temos de exploração apenas e de não preservação. E daí, eu quero trazer esse tema, mas também para discutir a questão da nossa incapacidade de dialogar sobre esse problema e sobre outros tantos que nós temos, na sociedade em geral. Quando a gente fala, sobre o diálogo, o entendimento é que realmente a gente não tem nem ânimo, nem condições para dialogar sobre isso. Esse assunto, não quero conversar sobre isso. Mas, na verdade, o que a gente tem é uma dificuldade de entender esse lugar da outra pessoa e de desenvolver certos diálogos, porque a gente pensa, que vai criar conflitos. E aí, nessa sociedade que a gente vive, que também é a sociedade da exploração, a gente meio que aprendeu um padrão de comunicação. Aquele que não está falando o que eu concordo, eu bloqueio e daí eu deixo ele para lá, eu não dialogo mais. Se não está falando o que eu gosto de ouvir, eu não escuto mais. Percebe que é uma estrutura de comunicação individualista? Na verdade, não tem comunicação, não tem diálogo, eu vou conversar só com quem concorda comigo e que tem as mesmas ideias que eu. E aí, pensando nessa questão mesmo, dessa estrutura social, como que a gente vai pensar em mudanças ou em alternativas se a gente não tem um ponto de encontro, se a gente não tem um diálogo? A gente vê tantos problemas por aí, o que acontece? Eles vão resolver. Eles. Então, eu queria pensar um pouquinho sobre essa questão do que nós podemos fazer, do que eu posso fazer. Na minha comunidade, no meu bairro, aonde eu estou, quais as ações que a gente pode desenvolver para tornar ou para criar essa cultura harmônica. E aí eu gosto muito da CNV, Comunicação Não Violenta, porque ela vai nos mostrar que a gente pode sim dialogar, que existem maneiras de dialogar para superar essa situação de conflito que muitas vezes é tão primitiva. Basta a gente pensar que o outro, ele não é o meu inimigo. Como eu falei, nós estamos aqui nessa situação de codependência, de coexistência, realmente. E o outro, ele não é meu inimigo, porque ele, na verdade, ele está buscando e querendo as mesmas coisas que eu, que são as nossas necessidades básicas. Necessidade de comida, de abrigo, de água, necessidades básicas, dignidade,
né, de sustentar, de cuidar da sua família. Todos nós estamos buscando isso. A questão é que às vezes as pessoas elas têm estratégias diferentes para alcançar isso, né? Estratégias, as formas de lidar são diferentes. Quando eu entendo isso, isso gera uma conexão, isso gera um ponto de encontro e eu posso dialogar com o outro entendendo que ele é alguém que, assim como eu, está buscando atender às suas necessidades. E é muito interessante, porque aí a gente pode pensar para além, né, dessa questão que eu trouxe aí da natureza, social, pensar realmente nessa cultura da harmonia. O que seria essa cultura da harmonia? O que eu estou chamando de cultura da harmonia? Esse lugar onde a gente pode dialogar. Reflete um pouquinho sobre o que você conversa com as pessoas do seu convívio. E aí realmente eu não faço ideia. Deixa nos comentários. Em que está sustentado, né, esses diálogos? Quais são as pessoas que você conversa? Você ainda está nessa estrutura de que eu só converso com quem concorda comigo? Ah, Samanta, é muito cansativo a gente discutir e falar de coisas que a gente não concorda. E aí a gente nem precisa, nesse primeiro momento, ir, né, para esse diálogo, para esse embate. Se a gente começar a observar essas estruturas de diálogo, eu penso que já vai ser um primeiro passo bem bacana. Quando a gente consegue desenvolver esse diálogo, a gente consegue ver pontos de vista tão diversos, tão diferentes. Eu, por exemplo, não tenho a solução para essa questão do meio ambiente, mas eu tenho algumas ideias. O meu vizinho deve ter outras ideias, você tem outras ideias. E se a gente juntar, a gente vai costurando essas ideias, né? E isso pode virar uma forma diferente de agir, diferente disso que está posto. E a gente pode começar isso aos poucos, como eu falei, a partir do diálogo. Como seria uma sociedade estruturada na cultura da harmonia? Para você, o que isso significa? Deixa aí nos comentários, convida pessoas, manda esse vídeo também para outras pessoas, para a gente ver o que vai surgir nesses comentários e a gente poder conversar mais sobre isso, tá bom? Deixa o seu like, manda esse vídeo para outras pessoas e vamos ampliar esse conceito de cultura da harmonia ou culturas harmônicas. Um abraço grande e até a próxima!